Lojas da rede Carrefour são quebradas em protestos no final de semana contra o racismo. Após o assassinato de João Alberto Silveira Freitas, negro de 40 anos, por seguranças da rede Carrefour em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, uma onda de protestos se espalhou pelo país, tendo como alvo unidades da rede. Lojas foram invadidas e depredadas ante a indignação dos manifestantes contra os reiterados casos de racismo. Então, antes de abordar esse caso de racismo e abordar a repercussão do caso durante o fim de semana, nós temos vídeos dos protestos que aconteceram durante o fim de semana, as cenas do protesto. Vou passar para vocês as cenas dos protestos contra a rede Carrefour, pelo caso do assassinato por seguranças da rede de um negro na sexta-feira. Gente, os manifestantes acabam de invadir o Carrefour do Shopping Cidade. Isso resolve, cara? Onde isso resolve? Ô, Leonel, onde tem mais estranho aqui? Onde tem mais? Dá licença. Tira o extintor, velho, tira o extintor. Assassino Carrefour! Assassino Carrefour! Assassino Carrefour! Assassino Carrefour! Essas foram cenas de protestos na rede Carrefour durante esse fim de semana, que se espalharam pelo Brasil, protestos contra os casos de racismo, que nós reportamos aqui na sexta-feira, que são casos rotineiros dentro da rede Carrefour. Não é um caso isolado, não é um caso de... não. E o que a gente viu de repercussão nas redes sociais no fim de semana? Foi uma tentativa de minimizar o ocorrido, de dizer de que não se tratava de caso de racismo. Se trata sim de caso de racismo. Foi uma tentativa de culpabilizar a vítima, e nós vamos trazer informações quanto a isso, quanto às contradições que essa versão de lançar a culpa na vítima. Não foi a vítima que iniciou o confronto, a vítima é um criminoso. Nós vimos todo esse tipo de desacreditar a vítima. E é assim que o racismo estrutural age. Um caso absurdo de um assassinato, um homicídio, por agentes da segurança do supermercado da rede Carrefour, que atentaram contra a vida de um negro de 40 anos, com funcionários da rede filmando o ocorrido.
E a gente vai narrar isso aqui também. Uma das funcionárias, um motoqueiro estava passando, estava filmando o ocorrido. Ela veio até esse motoqueiro para que ele não podia filmar e falar: não, a gente sabe o que está fazendo, ele está bem. Enquanto ele estava morrendo no chão, sendo agredido violentamente por seguranças da rede do Carrefour e por um policial militar da Brigada Militar Administrativo, um policial temporário da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Então, um caso bárbaro de racismo. O que a gente viu se proceder nas redes sociais foi uma minimização do ocorrido, foi uma diminuição de que aquilo não se tratava de racismo, foi uma tentativa de culpar a vítima da agressão, a vítima do homicídio, de que ela teria iniciado a agressão, de que ela teria sido responsável pela agressão, algo que ainda está sob investigação, da Polícia Civil, mas a gente tem primeiras informações de que essa versão já se mostra contraditória, sem por enquanto, provas. Nós temos vídeos de baixa qualidade, não vídeos como este da agressão que eu mostrei sexta-feira, vídeos de baixa qualidade mostrando uma possível agressão da vítima ao segurança, mas mesmo se existiu, isso vai ser apurado pela Polícia Civil, mesmo se existiu uma agressão desse senhor ao segurança, nada justifica uma morte. Mas o que a gente viu foi uma tentativa de desacreditar a vítima, de dizer que isso não é racismo. Isso é racismo, sim. Isso é racismo estrutural. E por que é racismo? Porque a gente não vê casos desses envolvendo brancos. A gente não vê casos desses envolvendo brancos. A gente vê casos desses envolvendo negros rotineiramente. Na véspera do Dia da Consciência Negra, a gente vê um caso desse envolvendo negros, mas envolvendo brancos a gente não vê. A gente vê casos de brancos fazendo cenas, vários tipos de cenas dentro de estabelecimentos comerciais. E sempre que o caso envolve o branco, ele é retirado calmamente do estabelecimento. Mas quando envolve um negro, ele é agredido até a morte. Agredido até a morte, enquanto outros funcionários do estabelecimento filmam a situação inerte, impedem outras pessoas de filmar, e quando essas outras testemunhas estão se aproximando, dizem: não, a gente sabe o que está fazendo, está tudo sob controle, enquanto a pessoa morre no chão, na frente do Carrefour. Então, os protestos legítimos, importante que isso tenha acontecido, importante que esses protestos continuem, que a gente traga essas reflexões para o poder público, que a gente tenha essas reflexões dentro do poder público. Uma informação, a gente acabou de dar a informação aqui de que a primeira vereadora negra eleita em Joinville, Santa Catarina, está recebendo ameaças de morte por grupos, por suspeitos de estarem envolvidos com grupos neonazistas. E agora a gente tem esse caso desse assassinato violento na porta de uma rede Carrefour. Informação, a gente tem que trazer essa discussão para dentro do poder público. Nós tivemos essa eleição, e essa eleição trouxe uma eleição proporcionalmente de mais candidatos negros para os cargos de autoridade nos municípios brasileiros. Mas mesmo assim a gente está longe do ideal. Vários partidos políticos burlam a autodeclaração de negros para estarem dentro das cotas raciais, dentro das cotas raciais, dentro do que é previsto legalmente. Então, essa realidade racista brasileira tem que ser exposta, tem que ter protestos ao redor do país contra esses atos de racismo,
contra esses estabelecimentos que se omitem na sua função de combaterem, de informarem essa prática racista no Brasil. Foi um caso de racismo, sim. Agora vamos aqui à notícia das contradições. Bem, primeiramente, para ter um contexto de qual que é a versão de defesa dos funcionários envolvidos na agressão. Primeiro, de que esse senhor João Alberto Silveira Freitas, João de Freitas, ao realizar compras no estabelecimento, e enquanto a sua esposa passava com as mercadorias no caixa, estaria encarando uma funcionária e uma fiscal da loja que estavam observando ele. Estaria encarando essa funcionária. E que a versão de defesa deles, e que esse senhor João de Freitas teria esbarrado em uma senhora dentro do estabelecimento. E aí, ao encarar essa fiscal e essa funcionária, ele teria se dirigido para essa fiscal, e aí essas versões têm uma contradição. Nós vamos entrar nas contradições a seguir. Mas a versão em geral de que ele teria se dirigido para esses fiscais e teria agredido uma delas, ou estaria muito nervoso. Teria sido convidado pelo segurança, teria sido acalmado, os seguranças estariam tentando acalmá-lo porque ele estaria nervoso, teria sido conduzido para fora do estabelecimento e antes de chegar fora do estabelecimento teria agredido, teria dado um primeiro murro em um dos seguranças e que aí a reação dos seguranças se desenrolou em todo o caso do assassinato, da morte do seu João de Freitas. Esta é a versão dos funcionários da loja. E aqui alguns pontos que entram em contradição. Primeiro, a fiscal a quem o João Alberto teria acenado enquanto estava com a esposa no caixa, informou que nunca o tinha visto antes. Essa é a versão da fiscal que o senhor João Alberto supostamente estaria encarando enquanto estava na loja. E olha, a prática de pessoas negras dentro de supermercados serem seguidas e serem encaradas e serem observadas pelos seguranças é comum. E isso é racismo estrutural também. É racismo estrutural você ter negros dentro de estabelecimento, dentro de lojas, sendo constantemente vigiados, sendo constantemente seguidos dentro do estabelecimento, como se eles fossem roubar. Se o João Alberto, por essa razão, por essa circunstância, se exaltou ou estava nervoso, ele estava no seu direito de estar nervoso. Quem que vai no supermercado comprar mercadorias vai querer ser seguido dentro do supermercado a todo momento ou ser observado? E aí vem o branco dizer, não, ele que estava me encarando. Ele que estava me encarando. A fiscal da loja. Sendo que é prática rotineira e é elemento de racismo estrutural brasileiro que os fiscais, que os seguranças sigam e fiquem observando, fiquem mais observando negros do que brancos dentro dos estabelecimentos. Mas essa é a versão da fiscal. A fiscal diz que nunca viu Beto antes na loja. Mas a funcionária Adriana é uma funcionária que estava lá na porta do estabelecimento enquanto o seu João Alberto era agredido, estava filmando o acontecido sem prestar assistência, estava filmando o acontecido e estava impedindo as pessoas de filmarem e dizendo, não, está tudo sob controle, né? Ele está bem, nós estamos só controlando ele, enquanto ele morria no chão pedindo ajuda para sua mulher. Essa funcionária, ela disse
que aparece essa funcionária, ela diz que Beto seria uma pessoa agressiva e que havia entrado em atrito com os fiscais da loja em outras datas. Olha, a fiscal acaba de dizer, não, nunca vi ele antes, enquanto a funcionária diz, não, ele é bem agressivo, ele já entrou em atrito antes aqui. Eles não chegam em consenso sobre a versão. Ou ele é agressivo, e se ele estava sob uma vigilância injusta e racista dentro da loja, estava sendo seguido dentro da loja, estava sendo vigiado mais do que os outros por ser negro, ele estava em seu direito de estar nervoso por causa dessa situação, porque essa situação realmente causa nervoso. Negros são mais vigiados dentro das lojas pelos seguranças brancos ou pelos seguranças negros também, que são vítimas de racismo estrutural, de um racismo dentro da estrutura brasileira. Isso é racismo estrutural e eles estavam em seu direito de se indignar. Mas mais do que isso, uma funcionária, uma fiscal diz, não, nunca vi ele antes. A outra funcionária diz, não, ele era bem comum aqui e já tinha entrado em atrito em outras datas com as fiscais dentro da loja. Essa é a primeira contradição. Essa é a primeira contradição entre a versão dos funcionários. Mas continua. A funcionária Adriana disse que acionou a brigada militar e ligou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, ao ver sangue. Ela citou que pediu várias vezes aos rapazes que largassem o João Alberto. Ela diz, a funcionária Adriana, a mesma funcionária que estava lá fora, filmando o acontecido, sem prestar assistência, sem prestar ajuda, estava filmando o acontecido, impedindo populares, impedindo testemunhas de filmar. A mesma funcionária estava impedindo testemunhas de filmar, estava falando com as pessoas que estavam passando, não, está tudo bem, está tudo sob controle, enquanto o seu João Alberto morria. Diz no seu depoimento que não, que ela que ligou para a brigada militar e ela que chamou o SAMU, e além disso ela disse que ela pediu aos seguranças que parassem de agredir o Alberto, sendo que tem vídeo, eu vou passar aqui, me desculpem, eu vou passar mais uma vez essa cena bárbara dessa agressão, para vocês verem que tem vídeo, a funcionária Adriana filmando passivamente o ato da agressão. O vídeo dela, desculpa, eu não consegui o outro vídeo que circulou nas redes sociais, mas vocês já devem ter visto, que mostra ela pedindo aos transeúntes para não filmar e dizendo que estava tudo sob controle. Mas nesse vídeo que eu passei na sexta, a gente vê claramente ela filmando passivamente o acontecido enquanto o seu João Alberto é agredido. E ela diz que chamou a brigada militar e chamou o SAMU e pediu para parar a agressão. Vamos ver se ela pediu mesmo para parar a agressão. O vídeo deu problema aqui, problema técnico aqui, eu não vou conseguir passar para vocês, mas eu vou deixar um vídeo, eu devo ter excluído aqui do computador antes da transmissão e não vai dar para passar para vocês. Mas ela filmou, vocês viram esse vídeo? Vocês viram esse vídeo? Ela filmou, ela estava filmando passivamente a agressão. Ela estava filmando passivamente a agressão e não tomou atitude nenhuma para parar a agressão contra o seu João Alberto. Não tomou nenhuma atitude. E ela diz em seu depoimento que tomou atitude sim, que pediu para parar ele. E quando? Quando ela estava filmando o espetáculo? Quando ela estava falando para os transeúntes
que estava tudo sob controle, quando ela estava impedindo os transeuntes de filmar o ato de agressão, quando que ela ligou para a brigada, quando que ela pediu ajuda para o SAMU, quando ela falou que estava tudo bem para os transeuntes, quando ela falou que estavam só tentando acalmá-lo, quando que foi esse pedido de ajuda? Não tem. E entra em contradição toda essa versão que minimiza essa agressão, minimiza esse assassinato racista em que foi envolvido o senhor João Alberto.